Olá! Hoje é dia 3 de outubro de 2016 e você está ouvindo a 110ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, que finalmente chove e faz um pouquinho de frio, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, vivendo a ressaca dessa festa da democracia numa primavera que parece inverno, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza? Beleza, cabeça. Poderia estar melhor, mas estamos aí, né, cara? Poderia estar bem melhor, mas estamos aí. Você resumiu tudo agora nessa abertura de podcast. Cara, eu recomendaria a gente ter aquele pensamento de que vai que as eleições de ontem vão ser ou foram igual às de 2014, cujo voto não valeu nada. Então ainda há essa esperança para vocês aí em São Paulo. Cara, eu até pensava nisso, achava que podia ser uma boa saída, mas eu acho que nesse caso a validade do voto ela é muito subjetiva, sabe? Tenho pra mim que o voto agora vai valer. E de certa forma eu acho bom que valha mesmo, sabe? Pra gente, essas tão combalidas instituições republicanas que a gente tem, que alguma coisa dure que tem que durar, na verdade. Eu imagino que muitos paulistas sonharam que no meio da madrugada escutaram "Ha! Pegadinha do malandro!" E aí Não foi, cara. E, cara, eu fiquei muito chateado com esse resultado. Não, parte naturalmente porque eu sou um grande entusiasta da gestão do Fernando Haddad, um grande entusiasta da pessoa do Fernando Haddad, mas eu acho que ninguém esperava que o voto útil contra o voto útil fizesse tanto resultado, sabe? Que foi exatamente o que aconteceu nessa última semana aqui em São Paulo, quando a gente via que o Haddad começou a ter uma subida, que o Russomano e a Marta começaram a sangrar e que o Dória mantinha aquela dianteira, e todo mundo entendia que, como o Dória era o único cara garantido no segundo turno, não faria sentido ninguém brigar com ele, porque a briga era pela outra vaga. O que aconteceu foi que, a partir do momento que caracterizou-se que o Haddad estaria no segundo turno, houve uma onda de voto útil contra o Haddad. Então, as pessoas que não votariam na Marta ou no Russomano, migraram o voto para o Dória para exatamente acabar essa chance de segundo turno, eu imagino. O que é muito triste, porque as pessoas, no geral, eu tenho visto que o discurso de sou gestor, não sou político, ele tem pegado, especialmente aqui em São Paulo, a prova disso é o Dória eleito no primeiro turno, e pegou em Belo Horizonte com essa votação expressiva do Calil, né? Pois é, cara, é um negócio assim, e para você, o nosso ouvinte, esse já é o nosso primeiro assunto. Depois a gente vem com aquelas introduções bacanas, vamos inverter a ordem um pouco, vamos dar uma de Tarantino nesse 110º episódio e vamos dar sequência aqui na discussão das eleições e os seus desdobramentos, especialmente no nosso mundinho da World Wide Web. Mas enfim, cabeça, eu estava conversando em diversas outras instâncias, e uma coisa que ficou clara é a não necessariamente desarticulação de uma esquerda, né? Mas sim um reposicionamento. E, por outro lado, um ganho expressivo de apoio dessas pessoas que se colocam como não políticos. Então a gente tem aí o nosso amigo o João Dólar, tem o Vittorio Medioli, aqui em Betã, e também na nossa querida Belzonte nós temos o Alexandre Calil, pessoas que se colocam como empresárias, embora sejam completamente políticas, porque não existe um gestor de empresa que não negocie, que não faça política. E esses três são políticos, bastante políticos, mas eles se colocam como empresários. E aí há uma questão que eu imagino, cabeça, que seja relevante para todos os nossos ouvintes, que é o seguinte: durante os últimos anos a gente viu um ataque muito constante e violento contra os políticos, a classe política no geral, e em específico a um partido, o Partido dos Trabalhadores, e a algumas figuras. Então,
houve um desgaste da figura do político, do ser, do representante. E aí a emergência desses caras que se colocam como uma outra solução. Isso daí é perigoso pra chuchu, né, cara? Cara, isso é perigoso porque é a primeira negação, né, cara? Assim, a gente tá vendo. É lógico que a partir do momento que você tomar posse como prefeito, você deixa de ser gestor, deixa de ser professor, deixa de ser médico e você vai virar prefeito. Você está prefeito. E você está político, porque você vai ter que fazer. Óbvio que grande parte da sua atribuição como político e como representante maior de uma cidade é você ditar o rumo dela. Mas para isso você vai ter que ir a Brasília, negociar a verba, vai ter que sentar com vereador, vai ter que fazer a política do dia a dia na rua, porque eu acho que uma das grandes mágicas da administração municipal é que você tem um contato mais próximo com o que você pode mudar e com o dia a dia, né? Aham. E isso exige política. E assim, lógico, quando você vê um cara que foi eleito com 3.095.000 votos, que é o caso do João Dória, mas que brancos, nulos e abstenções somadas têm mais votos do que ele, é um sinal claro de que a gente está muito cansado e puto do que está acontecendo. Uhum. E eu conversei com algumas pessoas hoje e duas foram muito claras nisso, assim, tipo, eu ia votar em branco, mas eu não queria que o Haddad ganhasse. Então por isso eu votei no Dória. Porque ele não me representa, não sei nem qual que é a proposta dele, mas não me interessa. Ele não é político, ele já é milionário, o que é uma outra coisa muito interessante. Aham. É uma justificativa de que, como ele já é milionário, ele não vai roubar. É a justificativa do nosso amigo Márcio Lacerda, daqui de Belo Horizonte, né? Exato. E que ele não vai fazer politicagem ou favorecer a empresa de A ou B dentro da sua gestão na prefeitura. E por isso ele era a melhor opção. Me cansa e me deixa muito chateado, sabe? Assim, mais do que pela derrota, mais do que pela falta de união de uma esquerda, a gente que acredita nesse campo, e eu também rechaço quem fala que não existe esquerda e direita mais, e isso para mim é uma coisa que é impossível de pensar. Tem dois campos claros e duas formas de pensamento, duas correntes de pensamento claras. Mas é uma tristeza porque quando a gente começa a discutir política, que é um negócio que a gente nunca fez antes, a não política começa a ganhar, sabe? E isso só favorece a manutenção do status quo do jeito que a gente conhece e possivelmente não gosta. Cabeça, eu entendo e penso que a gente pode tentar olhar o copo meio cheio. Haddad entrou para a história, foi o prefeito que fez grafite, foi o prefeito que tomou garrafa de vinho em Itaquera, foi o prefeito que jogou sinuca, foi o prefeito que implementou ciclofaixa. Então, assim, foi um começo, cara, foi um começo. E é certo que tem uma resistência e tal. E, enfim, é um percalço. Vamos tentar imaginar dessa forma. E trazendo a coisa bem para a nossa seara internetica, esse número que você apresentou logo no começo aí do seu desabafo, falando da quantidade de pessoas que votaram, de votos não válidos, né? Isso é um indicativo muito interessante e eu vi uma postagem do nosso amigo Marcelo Rubens Paiva que ele falou mais ou menos assim que o voto no Brasil, no frigir dos ovos ou na prática, ele é facultativo, porque a multa é pequena, o custo de você justificar é muito baixo, né? O esforço necessário para você justificar é muito baixo. Então você pode estar na sua própria cidade e ir lá e justificar. Ou você vai justificar no outro dia, sei lá. Enfim, é muito baixo esse custo para você, não digo você, Felipe Men, mas as pessoas que estão furibundas com tudo isso que está aí, elas se manifestarem dessa forma.
né? E eu as compreendo, cara. Eu as compreendo porque eu já anulei muito meu voto. E hoje não mais, já há alguns anos eu não anulo mais, mas eu já anulei bastante o meu voto e entendo essas pessoas que estão furibundas, mas eu entendo também que isso pode passar, cara, e como eu voltei a votar, eu imagino que algumas pessoas, ou grande parte das pessoas, podem voltar a votar. Tem uma coisa, cabeça, da discussão que você estava falando, que é a da polarização, e de logo que a gente começa a discutir, que é um negócio também muito interessante, que é assim, é engraçado, é peculiar a gente encontrar nas plataformas de mídia social, a exemplo de Facebook ou de fóruns que não sejam específicos do assunto, ou do Twitter, que as pessoas reclamem quando você adota uma postura de posicionamento político. Então falam, já vem lá o cabeça que fala de política, que chato. Ou então, lá vem o cabeça que posta textão e tal. Uma coisa que eu andei pensando sobre isso nas últimas semanas, cara, é o seguinte: normalmente quem reclama de textão e de postura política é uma galera mais nova, assim, salvo engano. Né, salvo aí um erro de visão meu. Mas é uma galera mais nova. E é uma galera mais nova que não está acostumada com a benéfice que é você ter uma plataforma social para poder discutir essas coisas. E uma plataforma como todas essas são, né, a exceção do Twitter, que só são 140 caracteres, mas você pode muito bem botar um link para o Medium, a sua plataforma social da vez, e lá ter um texto longo de discussão. Essa galera mais nova, eu digo as pessoas que nasceram na década de 90, ou seja, foram alfabetizadas já num contexto de internet, essa galera não entende o valor que é ter um espaço para você expressar as suas ideias. Então eles acham que, não sei, assim, não estou generalizando e ao mesmo tempo não, mas é uma característica dessas plataformas sociais de as pessoas quererem uma coisa mais rápida e imediata. E isso é um reflexo da nossa discussão, ou a nossa capacidade de diálogo. E aí, cabeça, eu faço uma recomendação de leitura, que é o livro da Márcia Tiburi, ou Márcia Tiburi, aí cabe a ela falar como é que se fala o sobrenome dela, o Como Conversar com um Fascista, que esse não é um livro necessariamente contra a oposição A ou oposição B, mas é um livro que fala que nós, como um todo, como sociedade, temos uma dificuldade tremenda de dialogar, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E esses exemplos que você falou aí, de eu sou anti-Haddad, etc., é um exemplo de autoritarismo. Da mesma forma que alguém, por exemplo, o Caio, fala eu sou anti-Aécio, é um exemplo de autoritarismo, porque você se fecha para o posicionamento do outro. E isso é uma coisa que vai demorar ainda alguns anos para a gente se desvencilhar, que a gente foi catequizado a pensar de uma maneira, cabeça, e a gente não aprendeu a dialogar. Então, eu acho que até a gente aprender a dialogar vai demorar um tempinho, sabe? E talvez demore mais do que o esperado, porque a gente tem um apoio à institucionalização desse autoritarismo na escola, né? Essas políticas de escola sem partido e etc. Isso só reforça a formação de pessoas autoritárias. E isso pode ser muito ruim e pode adiar um pouquinho esse nosso sonho de diálogo. Mas não percamos a esperança, cabeça. O que eu fico ponderando também é assim, o quão disposto a gente está para lidar com a diversidade ideológica, vamos pôr assim. E eu explico por quê, assim. Eu vejo muito essa conversa dos dois lados, quando fala, a melhor coisa que eu fiz foi cancelar todos os feeds de pessoas que pensam diferente de mim. Ou meu Facebook não tem espaço para A ou B. É óbvio que a partir do momento que eu posto uma atualização dizendo que estou triste pelo resultado das eleições, eu estou abrindo a discussão para quem me suporta e defende o que eu defendo, e gente que vai ter opinião diametralmente contra. Aham.
E aí a gente, para não passar raiva, para não sei, por qualquer motivo que você escolha, você cancela aquela amizade, você cancela a atualização e tal. Em alguns casos é bom, mas em outros eu acho que é importante a gente praticar essa abertura, sabe? A gente tinha falado em algum episódio mais pra trás aí, quando a gente é muito subjetivo e pende muito pra um lado quando a opinião não é aquela que a gente gosta, né? Sim. Por exemplo, e se o negócio do helicóptero com a pasta base realmente fosse de outra pessoa ou não fosse de quem é, entendeu? A gente tem dificuldade de acreditar nisso porque naturalmente você não gosta daquela pessoa. É um misto daquela coisa, a gente não quer usar o ad hominem, mas sempre cai para o ad hominem porque é o mais fácil de você argumentar. E, enfim, isso a gente tem que lidar de alguma forma. O meu copo meio cheio para mim que eu vejo é ver, por exemplo, numa cidade altamente tradicional e conservadora igual Belo Horizonte, eleger uma vereadora como a mais votada, que é o caso da Áurea Carolina. Pois é, cara. Nossa, muita coisa, hein? Olha só, tem um momento disclaimer aí que eu sou dessas pessoas que cancelei um monte de gente no feed. Não sei se é o caso de cairmos necessariamente num ad hominem. Eu acho que é muito mais um cansaço / preconceito e a desesperança de conseguir fazer alguém mudar de ideia e a falta de paciência porque os argumentos não são suficientemente fortes para me fazer mudar de ideia. Para você ter uma ideia, eu fui convencido a votar no Reginaldo Lopes, aqui em Belo Horizonte. Eu ia votar na Maria Consolação. E aí eu fui convencido. Não, eu acho que me convenceram que seria mais importante nesse momento votar no Reginaldo. E assim o fiz. Então, não é necessariamente uma coisa de estar fechado a todo mundo que não pensa igual, mas é aquela desesperança, é a mesma coisa de você tentar mostrar para alguém que, eventualmente, a Bíblia é apenas um livro de histórias. E isso é muito complicado, é muito difícil. Aí chega uma hora que você simplesmente desiste. Você fala assim, cara, eu não vou conseguir te convencer. Você, com o seu argumento, não vai conseguir me convencer. Então é melhor que a gente, enfim, seja feliz cada um no seu canto. Eu acho que é mais uma questão disso daí. E o final aí da sua fala é muito bacana, cara, porque o movimento Somos Muitas é um movimento muito interessante, muito representativo e é um sinal de que há a possibilidade, há uma esperança de uma comunicação mais individualizada, uma comunicação mais direta, um contato mais íntimo com aqueles que nos representam. Foi uma movimentação que, como todos sabem, o PSOL eles não têm muita presença na mídia de massa, no horário político, né? E por causa disso, a campanha do PSOL, aqui em especial para vereadores, foi muito baseada nessa iniciativa do Somos Muitas. Para quem não é de Belo Horizonte, o Somos Muitas, ou somosmuitas.com.br, é um site que reúne todas as propostas dessas candidatas e candidatos a vereador do PSOL, que num determinado momento, inclusive, até recomendaram uns aos outros. Tipo, se você não vai votar em mim, vote nessa minha colega aqui, que ela é assim, assim, assado e tal. Então eu achei uma iniciativa muito interessante. Até no nosso supergrupo eu cheguei a comentar que será que isso talvez não vá sair pela culatra porque vai diluir os votos e aí acaba que alguém não se dá bem, mas ainda bem que eu estava errado, e foi uma coisa muito legal, e aí nós tivemos duas representantes, né, a Falabella e a Áurea, sendo a Áurea a mais votada de Belo Horizonte. Eu achei isso uma coisa muito legal, que mostra um pouco da esquizofrenia, né? Ao mesmo tempo, a cidade que coloca lá João Leite e Calil, que são representantes daquela coisa que há demais, a TFM, né, a tradicional família mineira,
são esses aí. Você tem a vereadora mais votada, uma pessoa extremamente progressista e com uma visão de mundo muito antagônica. Então, pelo menos em tese, a gente vai ter uma Câmara mais diversa e com a chance de fazer uma oposição bem bacana e representativa a qualquer um desses dois, que será, sem sombra de dúvidas, um péssimo futuro, um péssimo horizonte de 4 anos para Belo Horizonte. Aqui em São Paulo, essa esquizofrenia ela se representou, ela foi representada com, por exemplo, Eduardo Suplicy tendo 300 mil votos como o vereador mais votado. E aqui é quase a quantidade de votos da sua ex-mulher, não é? A golpista Marta. A Marta teve. Foi tipo isso. Teve 500 mil votos, né? A Marta? Ele teve mais votos que Erundina, por exemplo. Então. E ao passo que, se você conseguisse fizesse um diagrama de Venn, certamente haveria alguma interseção entre quem votou no Eduardo Suplicy e no João Dória. Então, são as incongruências, né, Caio? Enfim. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, Cabeça? É que o Suplicy, ele tem feito um uso das plataformas sociais na internet muito bacana. Né? Ele vem postando toda a sua atuação no Facebook. Ele é um cara bem presente na plataforma. E eu acho que isso ajuda o Suplicy a ficar mais próximo da população. Eu posso ser um pouco inocente, mas eu acredito que esse tipo de proximidade, embora apenas virtual, né, na maior parte dos casos, é muito bacana. Eu vejo uma tentativa, está até nas notas deste episódio, que eu fiz na semana passada. Eu tentei conversar, eu fiz uma postagem, se você me segue lá no Facebook, eu fiz, também no Twitter eu fiz isso. Eu fiz uma postagem no Twitter e uma postagem no Facebook, fazendo uma pergunta para todos os 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte acerca da abertura das planilhas do transporte coletivo aqui em Belo Horizonte, que é uma coisa, que é uma luta muito clara e já de muito tempo dos movimentos sociais aqui da cidade, e eu fiz essa pergunta a todos os candidatos. E o mais legal, o único que me respondeu foi o Reginaldo, no Twitter. Ele me respondeu falando que sim, que ele abriria as planilhas ainda no seu primeiro ano. E no Facebook, depois de um tempo, a assessoria do Rodrigo, do PMDB golpista, falou que o Rodrigo faria uma auditoria. Eu falei, tudo bem, mas fazer uma auditoria não é abrir as planilhas. Eu gostaria de saber se a população vai ter acesso a esses números. E aí eu não escutei mais nada. O Fidelis, candidato a vereador aqui, falou em nome da Maria Consolação, do PSOL, que essa seria uma atitude da Maria Consolação também. Mas não foram as pessoas, né? Aí assim eu falo da assessoria e falo do Fidelis, né? Que foram pessoas que responderam por. Então, cara, isso mostra uma coisa, isso é só um preâmbulo, e é claro, é apenas uma experiência, mas que é o seguinte: muito embora, se você acompanhar lá, né, eu já deixei de seguir, eu comecei a seguir a galera para fazer a pergunta, e aí como eu não fui respondido, meu voto está meio que decidido para o segundo turno. Mas se você observar, você vai ver que o João Leite, por exemplo, ele tem uma presença interessante no Facebook, ele posta videozinhos, os vídeos são bem editadinhos, usam meme, faz brincadeira e tudo mais, mas se você olhar 2015, 2014, é um cara que não estava presente. Da mesma forma, o Calil, ele só estava presente no Twitter para xingar cruzeirense, chamar de Maria e etc. e falar do time dele, né? E assim todos os outros candidatos. Então eu vejo uma coisa que assim no Suplicy se manifesta de um jeito muito legal, que é a de estar perto das pessoas nas plataformas sociais. Eu acho que isso daí é fundamental, e aquela pessoa que está pleiteando ou está pensando em alguma coisa daqui a 2 anos, né, ou daqui a 4 anos, tem que começar esse trabalho, que é tão importante quanto você ficar na rua apertando mão dos comerciantes, é você ficar nas plataformas sociais mostrando a que você veio, né, cara? É importante, Caio, mas eu ainda estou muito cabreiro com a questão
da relevância e da importância da televisão no processo de decisão de voto, sabe? Ah, não vamos Isso é contestar, inegável. ela é importantíssima, cara. Assim, acabou que o candidato que tinha mais do dobro de inserções diárias do que qualquer outro candidato aqui em São Paulo ganhou a eleição. Uhum. Então, é lógico que grande parte do povo não usa redes sociais com frequência, não tem nem, talvez não tenha nem saco para ver esse tipo de conteúdo em rede social, mas concordo. O jeito que não sei se aconteceu isso aí em Belo Horizonte, mas pelo menos aqui em São Paulo, tanto o Facebook quanto o Twitter fizeram rodadas de entrevista e debate com os candidatos. O que é uma outra abrangência, um outro público, são outras perguntas e que talvez sirvam de norte, vamos dizer assim, para os próprios debates televisivos que foram completamente enfadonhos esse ano. Pois é, cara. Se a gente começar a fazer um paralelo aí da relevância da televisão e a relevância das mídias sociais, a gente vai ver que ainda estamos num momento em que as mídias de massa, elas parecem mais relevantes para a maior parte da população. Poucos são os que, como eu, você perguntou aí, falou dos debates, eu pensei que, caramba, eu não assisti nenhum debate, eu não tenho televisão, eu tenho Netflix, cara. Então eu fico pensando comigo assim, eu não tenho acesso a isso. Eu não sabia os números, para mim, até a última semana, quando lá no nosso supergrupo alguém falou dos números, se eu não me engano foi o Volney, o meu agradecimento a você, eu não sabia, eu achava que o Délio Malheiros estava lá na liderança, porque ele é o vice-prefeito. Então, assim, eu não fazia a menor ideia, porque eu simplesmente não acompanho. Então, essas pessoas que, como eu, são alienadas, elas, enfim, tendem... eu não quero que todo mundo seja alienado como eu, mas eu imagino que no futuro as pessoas venham a pensar um pouco diferente, né, cara? Vamos ver, eu espero. Agora, nesse ritmo das coisas, é bem provável que em 2018 o jeito de comunicar seja outro. Em 2020 a gente talvez está falando de uma tecnologia ou uma rede social que a gente não sabe nem que existe agora, sabe? Pois é, cara. Sabe o que pode ser um freio a isso? É que as pessoas que estão agora nas posições de liderança, elas muito provavelmente vão proporcionar um estado de total miséria e as pessoas que estão mais na base da pirâmide. E isso vai impedir a adesão às redes. Então eu imagino que isso pode ser um plano um pouco atrasado, sabe? Ou, por outro lado, a gente... Não que eu discorde que isso vai acontecer, tem chance da desigualdade no Brasil aumentar nos próximos anos. Mas existe também uma questão de penetração tanto de aparelho quanto de planos de celular nas classes mais baixas, e isso pode fazer o efeito contrário. Talvez a gente aqui no Brasil precise mais daqueles programas de internet gratuita do Facebook, né? Porque eu acho que... Pois é. Não sei, cara, assim, vamos ver. Esperança é a última que morre, né? E aí, indiretamente, você fez a ponte por uma coisa pro argumento que eu ia fechar. O que a gente viu, a gente tem visto desde 2015, ou especialmente nesse processo de impeachment agora, o uso, por exemplo, do Facebook como ferramenta de distribuição ao vivo. Então você via diversos deputados, diversos senadores, a própria Dilma, quando no seu discurso final no Palácio Alvorada, e o Fernando Haddad aqui no fim dos debates e qualquer evento mais relevante de público, a primeira coisa que acontecia era abrir uma transmissão ao vivo pelo Facebook para atingir aquele público. Certo. Há uma questão que é fundamental e que talvez as eleições tenham mostrado que funciona muito bem, que é o algoritmo. Para quantas pessoas aquilo ali estava chegando. Pois é. E qual que é a diversidade que estava recebendo aquela mensagem. E aí o algoritmo mas cabeça complete. Não, desculpa, mas é um risco real
para televisões, para canais de televisões e jornais, que a gente já falou isso aqui antes, e tende a ser mais um risco cada vez maior para eles nos próximos anos. Cara, eu ia falar do algoritmo e vou falar agora, mas eu já vou com o pé no pescoço do algoritmo do Facebook, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que essa possibilidade de transmissões ao vivo é um negócio muito massa, muito bacana, a coisa que faz o Facebook hoje ter controle e ter dinheiro, né, uma das coisas principais, que é o algoritmo dele, que seleciona e etc., o que vai ser publicado, tem a capacidade de ser a sua ruína. Explico. No meu pequeno experimento feito na semana passada, de seguir os prefeitos, os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, ocorreu uma coisa muito engraçada. Até hoje, no começo da noite, quando eu fui dar o unfollow nesses 11 camaradas, hoje, na segunda-feira, dia 3 de outubro, eu estava vendo na minha newsfeed chamadas do dia 1º de outubro desses mesmos candidatos chamando para a votação no outro dia. Então, tipo, amanhã é a festa da democracia, amanhã é o dia de votar no Calil, ou amanhã é o dia de votar no fulano e tal. Ou seja, para por mais que seja interessante e tenha um apelo muito legal o live de vídeo do Facebook, esse sortimento de postagens assim não colabora. E aí, nesse sentido, quando você falou da transmissão ao vivo, a única coisa que me veio à cabeça foi Periscope e o Twitter. O Twitter, com essa iniciativa de algumas semanas de fazer transmissão ao vivo, e eu me lembro de estar voltando de uma aula no banco de trás de um Uber, assistindo um pedaço de um jogo da NFL. Eu só dei o play ali para ver se o negócio ia funcionar, porque eu, como 97% da população mundial, não entende o que é o futebol americano, então eu falei, não vou gastar meu plano de dados olhando esse negócio que eu não sei o que é. Mas eu vi o jogo, eu consegui ver o jogo e de um jeito muito bacana na tela do meu celular, não no YouTube, mas no Twitter. E eu acho que nesse sentido o Twitter ele tem uma possibilidade de ter um alcance e de ter uma relevância maior, porque ele não esconde as coisas dos outros, como o Facebook faz. Então eu acho que isso pode ser uma carta na mão, assim, sabe? Então eu acho, cabeça, que o caminho é bem esse, mas talvez não pelo cara livro, mas por Twitter, ou Periscopes, ou YouTube Live, ou o que quer que seja. Mas eu acho que a gente vai ter uma emergência desse outro tipo de conteúdo, essas informações, as transmissões ao vivo que são muito bacanas, isso ser mais ubíquo. Eu acho que aí a gente tem uma possibilidade bem legal de exploração, hein, cara? A questão do vídeo, em especial, ela está sendo há algum tempo, né, que o vídeo é o futuro, o vídeo vai ser o grande esquema para a distribuição de conteúdo na internet, mas você vê que tem uma disputa grande entre Facebook, entre Twitter, entre Amazon, entre Netflix e a YouTube e afins, para ser a plataforma de vídeo e a plataforma de distribuição e onde mais criadores se sintam em casa, sabe? Uhum. Então, assim, esse tipo de papel pode acontecer e ser fundamental nos próximos anos, tanto na corrida presidencial quanto na corrida municipal de 2020, cara. Eu imagino isso tanto no cenário político, cabeça, que foi o tema central de nosso episódio de hoje, como também para os produtores independentes de conteúdo. Então imagine o seguinte, você tem lá um Patreon ou um Padrim ou o que quer que seja, e você pode apenas dar autorização para que sigam um perfil específico que você controla para as pessoas que estão ali contribuindo, ou seja, que estão pagando pelo conteúdo. E você pode fazer uma transmissão ao vivo no Periscope para essas pessoas. Isso pode ser muito, mas muito legal, né? Da mesma forma, você pode ter um canal pago no YouTube e as pessoas que financiam o seu canal podem, enfim, ter o acesso a essas transmissões ao vivo. Então eu acho, cara, que é uma possibilidade muito bacana de interação e de relacionamento. E aí, chegando ao ponto
clímax do nosso episódio Pulp Fiction, a gente volta ao restaurante onde Samuel Jackson e John Travolta vão dar o fim que Honey Bunny merece, né? Exatamente. Chegamos ao fim, que é o início, né? Exatamente. Você está acompanhando essa edição do Ainda Sem Nome através do nosso site, que é o aindasemno.me, embora a gente esteja com o ticket aberto na DreamHost neste exato momento para resolver questões relacionadas a ele. O site pisou na casca de banana. É isso pode ser cortado. Podemos tirar se achar melhor. Uhum. Além disso, você pode acompanhar também no iTunes e no Stitcher, onde você vê todas as postagens e pode fazer, por favor, um review do nosso queridíssimo podcast, né, cara? Ainda tem mais outras formas de interação com a gente. Inclusive o nosso supergrupo, que é aindasemno.me/Telegram. Barra supergrupo. A barra supergrupo. E exatamente. Podemos tirar se achar melhor. Então aí, ó, o nosso supergrupo, que é aindasemno.me/supergrupo. Isso. O supergrupo, a gente tem que admitir que é um dos pontos altos da produção desse podcast, porque as pessoas interagem, criam pautas, discutem 1 milhão de assuntos. Parte dessa nossa discussão sobre política de hoje, que foi necessário tanto para aliviar meu coração, Caio, devo dizer, quanto para a gente contextualizar o que aconteceu para gerações futuras. Parte dessa discussão nasceu no supergrupo e a gente agradece muito as pessoas que estão lá contribuindo com Ainda Sem Nome. Exatamente, pessoas como a Samantha, que mandou uma dica muito legal do evento RoadSec em São Paulo, e a gente vai colocar o link para esse evento nas notas do episódio. E enfim, Samantha, valeu, continue mandando dicas legais, e todos vocês também que mandam dicas e que conversam. Hoje teve uma discussão legal sobre antivírus lá no nosso supergrupo. Enfim, todos são muito bem-vindos, exceto se o seu sobrenome for Bolsonaro, aí você não é bem-vindo. Mas enfim, todos são muito bem-vindos. Brincadeira, pode entrar lá, Bolsonaro, que vocês vão aprender como que é uma comunidade legal, como é que funciona bacana, uma comunidade diversa e que é bem plural e bem interessante. E a gente já deixa aqui a diquinha para a semana que vem, onde nós vamos discutir se a gente deve colocar inbound marketing no mesmo balaio que a fórmula de conteúdo. O que você acha, hein, cabeça? Vamos discutir isso na semana que vem? Vamos discutir isso na semana que vem, porque eu acho que hoje já foi denso o suficiente. Ótimo. Então, se você tem alguma opinião sobre esse assunto, sobre o que a gente discutiu hoje, as mídias sociais, eleições e etc., entra lá no aindasemno.me e deixa o seu recado, ou nas nossas plataformas sociais. E também, se você pensa alguma coisa sobre inbound e sobre a fórmula de lançamento, deixe também a sua opinião, e vamos agradecer a sugestão da aluna Jaqueline, que deu essa dica aí de um texto que nós vamos estar discutindo na semana que vem. Exatamente. Caio, prazer, obrigado por ser o ouvido dessa edição, porque hoje eu estava precisando de falar várias coisas hoje. Cabeça, abra sempre seu coração, você tem um ombro amigo aqui no Caio César. Muito bem. Igualmente, viu? É recíproco o sentimento. É isso aí, cabeça. Estamos juntos, cara. Com a Fifi a gente chega lá. Juntos chegaremos lá. Exatamente. É isso aí. Valeu, galera. Boa semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.